Bom, então aqui são os músculos da cabeça, só que como eles são divididos em duas categorias, nós temos os primeiros músculos aqui, que são os músculos faciais, tá? Então, o primeiro músculo aqui em cima, né, que pega o osso frontal, é chamado músculo frontal, tá? O músculo frontal, quando ele se contrai, ele vai realizar um movimento que é de levantar a sobrancelha, ou seja, elevar a sobrancelha e automaticamente ele já enruga a testa. Só que o músculo frontal, ele está preso numa estrutura aqui em cima do crânio, que é chamado gária aponeurótica. Então, esse músculo frontal, ele acaba movimentando o couro cabeludo também, tá? Abaixo do músculo frontal, nós vamos ter aqui um músculo circular ao redor do olho, tá? Que é chamado músculo orbicular do olho. Como ele é um músculo circular, todo músculo circular, quando se contrai, ele fecha uma abertura. Então, esse músculo orbicular do olho, quando se contrair, ele vai fechar as pálpebras, tá? Do olho. Então, a gente não fala que fecha o olho, a gente fala que fecha as pálpebras, tá? Aqui nós temos o nariz externo e em cima do nariz nós temos um músculo, que é um músculo par, tanto direito e esquerdo, que se unem bem em cima, né, do nariz e depois se prendem aqui nessa dilatação externa que é a asa do nariz. O músculo nasal, quando ele se contrair, ele vai elevar a asa do nariz, ou seja, ele vai fazer com que a asa do nariz ele se levante e abra mais ainda a narina, para que mais ar possa entrar. Tá? Então, o músculo nasal, ele faz a elevação da asa do nariz. Do lado do músculo nasal, nós vamos ter um músculo mais fininho, né? Aqui, ó, um músculo mais fininho, certo? Que é chamado músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Porque esse músculo, ele tanto se prende no lábio superior quanto na asa do nariz. Esse músculo aqui, ó, né, que é o levantador da asa do nariz e do lábio superior, ele vai fazer um movimento como o próprio nome dele já diz. Então, esse músculo vai elevar tanto o lábio superior quanto a asa do nariz, ok? Lateralmente a ele vai existir um outro músculo aqui, ó, tá? Um pouco mais largo, que é chamado músculo levantador do lábio superior. Então, esse músculo levantador do lábio superior, ele só vai fazer a elevação do lábio superior, tá? Como o nome dele já diz, certo? Após o levantador do lábio superior, vai existir dois músculos, um mais fino e um outro um pouquinho mais largo, ó. Tá vendo? Que eles se prendem aqui no osso zigomático e se prendem aqui no ângulo da boca. Esses dois músculos aqui são chamados de zigomático menor e zigomático maior, tá? Os dois músculos vão realizar o mesmo movimento, que é elevação lateral do ângulo da boca. Então, os dois músculos zigomáticos realizam elevação lateral do ângulo da boca, que é um movimento que é aquele sorriso, tá? Um movimento de sorriso. Aí vejam só, entre o zigomático menor e o zigomático maior, embaixo, aqui ó, embaixo, vai ter um músculo mais ou menos pequeno, certo? Esse músculo é chamado músculo levantador do ângulo da boca, bem pequenininho aqui, ó, ele fica entre os dois zigomáticos embaixo. Esse músculo levantador do ângulo da boca vai fazer o quê? Eleva o ângulo da boca, tá ok? Depois desses dois zigomáticos e levantador do ângulo da boca, nós temos esse músculo que se prende aqui no ângulo da boca, ele vai descer fazendo uma curva em direção ao queixo, tá? Esse músculo aqui, ó, certo? Ele é chamado depressor do ângulo da boca, tá? Depressor do ângulo da boca. Esse músculo vai fazer um movimento conforme o próprio nome dele já diz.
ele vai abaixar o ângulo da boca, tá? Que é um movimento, que é uma expressão facial de tristeza, certo? Aqui, ó, abaixo do lábio inferior, tá? E mais medial a esse depressor do ângulo da boca, vai existir um outro músculo, um pouco mais largo, chamado depressor do lábio inferior. Depressor do lábio inferior vai fazer que movimento? Abaixa o lábio inferior, tá? Existe mais um outro músculo ainda, que é esse músculo aqui embaixo, ó, tá? Que fica entre o depressor do ângulo da boca e o masseter. Esse músculo aqui embaixo é chamado músculo bucinador, tá? Músculo bucinador, que é o músculo da bochecha, certo? Quando esse músculo se contrai, ele faz aquele movimento de aumentar a bochecha. Ou seja, ele aumenta a cavidade bucal, tá? Que daí facilita para que a pessoa ela possa assoprar, né? Fazer mais força para o ar poder sair. Então, o músculo bucinador, quando ele se contrai, ele faz o quê? Ele aumenta a cavidade bucal, tá? Então, esses são os músculos faciais, né, mais importantes que nós temos. Existem outros músculos, como o prócero, como o levantador do supercílio, que daí não vem, né, não vem ao caso agora e é mais difícil de se ver. Depois dos músculos faciais, nós temos os músculos da mastigação, que é uma outra categoria de músculos da cabeça, tá? Músculos mastigadores. Esses músculos mastigadores são 4 músculos de cada lado, tá ok? Então, nessa outra cabeça aqui, ó, nós podemos observar. Então, aqui nós temos esse músculo aqui, ó, tá? Que é o músculo temporal. Músculo temporal. Ele está preso, então, em cima do osso temporal e ele se prende aqui na mandíbula, certo? No processo coronoide da mandíbula, aquele processo anterior. O movimento desse músculo temporal, quando ele se contrai, ele vai fazer o quê? Todos esses músculos mastigadores que eu vou falar, né, agora, a primeira função deles é fechar a mandíbula, é levantar a mandíbula para poder fechar a boca, tá? Então, o músculo temporal, ele vai fazer o quê? Primeiro movimento, eleva a mandíbula, que é fechar, né, a boca. E o segundo movimento, como ele está preso num processo anterior da mandíbula, ele vai puxar a mandíbula para trás. E esse movimento é chamado retração. Então, o músculo temporal, ele realiza os movimentos de elevação e retração da mandíbula. Ao mesmo tempo que ele levanta e fecha a boca, ele traz a mandíbula para trás, tá ok? O segundo músculo mastigador que nós temos é o músculo temporal. Temporal não, desculpa, masseter, tá? Que se prende aqui no osso zigomático e no arco zigomático e no ângulo da boca, tá? Músculo masseter, quando ele se contrair, ele vai fazer 2 movimentos na mandíbula. Primeiro movimento, eleva a mandíbula, ele vai fechar a boca. Como esse músculo está vindo da parte anterior para a parte posterior, o segundo movimento dele vai ser puxar a mandíbula para frente, tá? E esse movimento é chamado protração. Então, o músculo masseter realiza 2 movimentos, que é elevação e protração da mandíbula, tá ok? Internamente, né? Se a gente fizer toda uma dissecação mais apurada, tá? Nós vamos enxergar 2 músculos aqui dentro. São 2 músculos que vão se prender no osso esfenoide, mais precisamente no processo pterigoide. Por isso que são chamados de músculos pterigoides. Só que um é lateral e o outro é medial. O que a gente consegue observar? A gente consegue observar que tem um músculo que ele está meio na horizontal e ele é mais fino, ó. Tá vendo? Ele é mais fino. E um outro músculo que ele está em oblíquo, meio que na vertical em oblíquo, que é mais largo também, chamado pterigoide medial. Então, esse mais fino é o pterigoide lateral e esse mais largo é o pterigoide medial, tá? O pterigoide lateral, que movimento que ele vai fazer?
além dele fechar a boca, né, ou seja, elevação da mandíbula, ele também consegue fazer os movimentos de lateralidade, tá? Então, pterigóide lateral, ele eleva a mandíbula e faz movimentos de lateralidade. Pterigóide medial, ele vai elevar a mandíbula, ou seja, fechar a boca e puxar a mandíbula para frente, que também é chamado de protração, tá? Então, o pterigóide medial eleva e protrai a mandíbula. E o pterigóide lateral eleva a mandíbula e realiza movimentos de lateralidade com a mandíbula. Então, esses 4 músculos de cada lado conseguem fazer vários movimentos na mandíbula. Não somente abre e fecha, tá? Mas movimentos de levar para frente, para trás e de lateralidade, que é todo o movimento de mastigação que é realizado. Além desses músculos faciais e dos mastigadores, na cabeça a gente ainda consegue observar alguns músculos que são já classificados do pescoço, né? Mas que são chamados de músculos supraioides, tá? Então, nessa posição que eu estou mostrando o músculo para vocês, é na parte de baixo. Então, eu estou olhando a cabeça por baixo, tá? Ó, aqui está a mandíbula, estou olhando por baixo. O primeiro músculo que a gente consegue observar é esse músculo aqui, ó. Quer ver, ó? Esse músculo. Ele está preso aqui, ó, processo mastoide. Ele desce, no meio vai ter essa parte branca, que é um tendão intermediário, e aí ele vai continuar até aqui na frente, ó. Tem mais um outro ventre muscular, outra parte carnosa. Esse músculo é chamado músculo digástrico, tá? Então, o músculo digástrico, ele está preso no processo mastoide, aqui na face interna do corpo da mandíbula, e no meio, esse tendão, ele fica preso no osso hioide. Então, esse músculo digástrico, ele vai fazer 2 movimentos. Um dos movimentos é o quê? Abrir a mandíbula, ou seja, abaixa a mandíbula para abrir a boca, tá? Muito utilizado na mastigação em si, porque quando eu estou mastigando, né, falando também, não só na mastigação, mas no ato de falar, eu preciso fechar a boca, só que abrir ela com maior rapidez. Então aí eu utilizo músculos da mastigação que vão fechar, elevar a mandíbula para fechar a boca, e esse músculo digástrico que vai abrir a boca com mais rapidez, tá? Então o músculo digástrico, o primeiro movimento dele é abaixa a mandíbula. O segundo movimento, como esse tendão intermediário está preso no ocioide, ele vai elevar o ocioide. Então ele puxa o ocioide para cima. Só que como o ocioide está preso na laringe, que é um órgão do respiratório, se eu puxar o ocioide para cima, automaticamente a laringe também sobe. E esse processo, quando a laringe sobe, a cartilagem epiglote fecha e o alimento ele sai da cavidade bucal, entra na faringe e passa direto para o esôfago. Ele não entra na traqueia, na laringe e traqueia, nas vias respiratórias, tá? Então o músculo digástrico abaixa a mandíbula e eleva o ocioide. Então aqui, ó, esse músculo que está passando por cima do músculo digástrico, ele é um pouco mais fininho, ele é chamado de músculo estiloioide. Por quê? Ele está saindo aqui do processo estiloide da cabeça, passa por cima do músculo digástrico, ó, e vem se prender aqui no ocioide. Então é um músculo chamado estiloioide. Esse músculo estiloioide, ele está preso no processo estiloide, que é fixo, e no ocioide, que é móvel. Então quando ele se contrair, ele vai fazer o quê? Um movimento de elevação do ocioide. Então o estiloioide eleva o ocioide, puxando o ocioide para cima, a laringe para cima, que é o processo da deglutição, que é o ato de engolir. E depois vai existir mais um outro músculo, tá? Um outro músculo que nós vemos aqui, ó, abaixo da língua. Então aqui nós estamos observando a cabeça por dentro, né? Aqui nós temos a língua. Abaixo da língua, ó, eu tenho esse músculo aqui, ó, tá? Que é chamado do músculo miloioide.
miloioide. Milo, por quê? Porque ele se prende naquele sulco milioide interno da mandíbula. Ioide, porque dele vem se prender aqui, ó. Tá vendo uma partezinha, né, de osso aqui, ó? Essa partezinha de osso é o ocioide, que foi cortado no meio, tá? Então, o músculo miloioide, ele fica abaixo da língua, ele forma o assoalho da boca. Esse músculo milioide, quando ele se contrair, ele vai fazer dois movimentos. Primeiro, eleva o ocioide, ou seja, puxa o ocioide para cima, e também eleva a língua. Ele ajuda a língua a levantar, tocar o palato da boca para poder empurrar o alimento no processo da deglutição, que é o ato de engolir, ok? Então aqui eu passei para vocês os músculos faciais, mastigadores e os músculos do pescoço, que são os músculos supraioides, ok?